oitavo ano! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver concordância verbal. Se você sabe conjugar os verbos, você também sabe a concordância verbal. Vamos ver a regra geral e alguns dos casos especiais, certo? Vamos lá? Concordância verbal. Damos o nome de concordância verbal à flexão do verbo em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, para concordar com o sujeito gramatical. Veja o exemplo. Os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo. Os garotos dos arredores é o sujeito e está em terceira pessoa, porque eram eles. E fugiam é o verbo no plural, porque está concordando com os garotos. A regra geral: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Olha só a tirinha de Mafalda. Siga, podemos ir. É só para uma pessoa? Se fosse para mais de uma pessoa, seria sigam. Eu vou primeiro, tchau. Faz parte. Vocês entenderam? Aí ele explica direitinho por que siga fica concordando com o sujeito, que é só uma pessoa, e sigam quando tem mais de uma pessoa. Casos especiais do sujeito composto. Quando o sujeito composto vier anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, o verbo fica no plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Exemplo, ontem viajou o filho e a filha. O verbo viajou está concordando com o mais próximo, filho. Ontem viajaram o filho e a filha. O verbo viajaram está concordando com filho e filha. Quando vier proposto ao verbo, ou seja, depois do verbo, o sujeito segue a regra geral, ou seja, vai para o plural concordando com os dois núcleos. O filho e a filha viajaram. Quando o sujeito composto for formado por pessoas diferentes, o verbo vai para o plural, concordando com a pessoa mais importante. A primeira pessoa, eu, é mais importante do que a segunda e a terceira. E a segunda pessoa, tu, é mais importante do que a terceira. Eu, tu, ele fizemos a tarefa. No caso, o verbo concorda com a primeira pessoa do plural, que está se referindo a nós, eu, tu e ele. Tu e ele fizestes a tarefa. No caso aí, o verbo está concordando com a segunda pessoa do plural, que está se referindo a tu e ele. Quando o sujeito composto for o núcleo do sujeito ligados por ou, se a ideia expressa for alternância ou conclusão, o verbo fica no singular. E se a conjunção se referir a dois elementos, o verbo vai para o plural. Exemplo, José ou Joaquim irá me substituir hoje. Você ou seu irmão conseguirão resolver essa questão. Quando o sujeito composto for o núcleo do sujeito ligados por nem, se a ação do predicado se repete para componentes do sujeito, o verbo fica no singular. Nem José, nem Luiz conseguiu resolver essa questão. Vamos agora aos casos especiais do sujeito simples. Nome próprio, acompanhado ou não de artigo. Se vier acompanhados de artigo, o verbo fica no plural. Caso contrário, o verbo fica no singular. Exemplo, os Estados Unidos se julgam muito perigosos. Observem que o verbo julgam ficou no plural porque está concordando com o artigo os. Estados Unidos se julga muito perigoso. Nesse caso, não veio acompanhado de artigo, então ficou no singular.
formado pelas expressões grande parte de, a maioria de, metade de, seguidas de substantivo no plural. O verbo concorda no singular ou no plural, ou seja, da maneira que você fizer, vai estar correto. A maioria dos alunos não gosta de matemática. Ou a maioria dos alunos não gostam de gramática. Formado por número percentual seguido de substantivo no singular. O verbo concorda no singular. 10% da classe se inscreveu no campeonato. E quando for formado por número percentual seguido de substantivo no plural, o verbo irá para o plural. 10% das classes se inscreveram. Formado pelas expressões mais de, menos de, cerca de, indicando ideia de quantidade. O verbo concorda com o substantivo que se liga a essas expressões. Cerca de 40 pessoas compareceram ao festival. Observem que o verbo compareceram está concordando com o nome pessoas. E mais da metade faltou. Aí, faltou, vai concordar com o coletivo metade. Agora vamos praticar. A atividade está no livro, página 138, apenas o primeiro, e na página 140 tem o segundo e o terceiro. Observe que na página 139 contém todas essas informações contidas neste vídeo. A presença é a atividade. Por favor, não falte. Beijinho no coração, fiquem com Deus e até a próxima!